Ok, meus amores, agora é oficial, tá? Estamos gravando. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta edição do nosso curso de interpretação do hemograma. Diz, Luan. Pode perguntar. Luan, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Bom, acredito que ele bateu sem querer no... Beleza. Bom, pessoal, então, como foi dito anteriormente, na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa, pela decisão de ter feito a inscrição no nosso curso, e eu vou passar brevemente, vou fazer uma breve repescagem daquilo que vocês adquiriram, tá certo? Bom, pessoal, e também como foi dito anteriormente, essa aula inaugural, a aula de hoje, ela vai ser aberta para todo mundo. Então, hoje nós temos alunos que já estão oficialmente inscritos no nosso curso e alunos que ainda não se inscreveram. Esses que ainda não se inscreveram ainda têm a possibilidade de garantir a sua vaga nessa edição, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir para João colocar no chat o link de inscrição, ou se você achar mais conveniente, você vai no link da bio e garante já a sua inscrição. Mas antes de fazer isso, primeiro, vamos ver o que você adquiriu. Oi, Raquel, quer perguntar alguma coisa? Bem, acredito que não, deve ter levantado a mão sem querer. Pessoal, dando início ao nosso curso, então, como eu disse a vocês anteriormente, o que foi que vocês adquiriram? Pessoal, esse curso de interpretação do hemograma, ele foi uma iniciativa minha e de Marcos André, que inclusive vai dividir... É aula online, ao vivo. Tu consegue? Pessoal, eu peço, por favor, que vocês não liguem o microfone. Levantem a mão e depois a gente começa a falar, tá certo? Porque senão atrapalha a dinâmica do nosso curso. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a ideia desse curso, ela surgiu através de uma conversa minha e do professor Marcos André em tentar ensinar o maior número de pessoas possível. Nós, a maioria aqui já sabe, principalmente quem é daqui da região, a gente já sabe que nós temos um curso de uma especialização, um curso de pós-graduação em hematologia, e por motivos óbvios, nós ficamos limitados à região, porque é um curso presencial. E também, nós também ficamos limitados pelo fato de nós termos um número limitado de computadores, de microscópios, tá? Por conta disso, e também veio a pandemia nesse meio da história, nós fomos obrigados a nos reinventar. A gente teve que criar novas formas de ensinar tudo aquilo que eu e Marcos André adquirimos ao longo dos últimos 20 anos. Então, eu sou biomédico, para quem ainda não me conhece, Marcos André também é biomédico, nós temos pós-graduação, ele na Unicamp, eu em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, e nós dedicamos os últimos anos das nossas vidas a ensinar e aprender hematologia. E por conta disso, pessoal, eu me considero uma pessoa qualificada para falar com você sobre esse tema. Só que, é claro, quando a gente lida com cursos presenciais, nós ficamos limitados, invariavelmente, ao espaço físico, não tem como fazer. Nós temos uma limitação de cadeiras, limitação de microscópios. Quem é de fora fica muito dispendioso para vir para cá, para poder fazer os nossos cursos, para poder se atualizar, para poder ter uma oportunidade ou de atualização ou de aprender hematologia, que era para ter aprendido na graduação e não aprendeu. Por conta de todos esses fatores, nós decidimos criar uma edição online do nosso curso. Então, isso que vocês estão vendo aqui, quem é nosso aluno da pós-graduação, está aqui presente e não vai me deixar mentir. Isso que vocês vão ver hoje é basicamente a nossa pós-graduação. Só que, é claro, aqui nós ainda temos um diferencial que são as discussões dos casos clínicos. Nós vamos ensinar a hematologia para você através de conversa, através de apresentação de casos clínicos reais que nós ajudamos a fechar o diagnóstico. E durante a apresentação desses casos clínicos, a gente vai relembrando alguns conceitos. É claro, eu entendo que existe uma heterogeneidade muito grande no ensino da hematologia. Ou seja, tem pessoas que sabem muito, tem pessoas que sabem muito pouco. Então, antes da gente começar a apresentar os casos clínicos, eu preciso falar para vocês, eu preciso criar uma base sólida, eu preciso dar para vocês uma introdução da hematologia.
Eu preciso criar uma base de conhecimento para que vocês consigam ter um senso crítico, para que vocês consigam acompanhar o nosso raciocínio. É por isso que eu quero apresentar, fazer uma introdução sobre o que é o nosso curso de interpretação do hemograma. Pessoal, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Antes de começar essa introdução, é preciso deixar claro o seguinte: essa aula de hoje, ela é gratuita e aberta a todo mundo. Então, todo mundo que tem curiosidade, gosta de hematologia, tem curiosidade sobre o tema, quer aprender sobre o tema, toda pessoa que tem um compromisso com a profissão, que quer se atualizar, que quer relembrar conceitos, que quer revisar alguns conteúdos, esse é o lugar certo. Então, hoje, o link é aberto para todo mundo. A partir de quarta-feira, nós teremos um link fechado. Então, você que já está inscrito no nosso curso de interpretação do hemograma, fica esperto com o teu e-mail e lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que eu vou gerar um segundo link e vou mandar para lá. Esse link de hoje ele vai ser desabilitado, tá certo? Então, só aproveitando a sequência, nossas aulas, como foi ditas, acontecerão todas as segundas e quartas-feiras. Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, não precisa compartilhar a tela não, pessoal. Só um minuto. Como eu estava dizendo, pessoal, nossas aulas acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, das 7 às 9 da noite. Mesmo que você não consiga assistir algum dos nossos encontros ao vivo, que será assim, nessa plataforma, com a oportunidade de você abrir o seu microfone e me interromper a hora que você quiser para fazer pergunta. Mesmo que você não consiga fazer isso, ou que você queira revisar algum conceito, todas as aulas ficarão gravadas até o final do ano. Então, eu não tenho tempo para assistir, eu tenho compromisso segunda e quarta-feira, eu não posso, eu estou no trânsito, eu estou no trabalho. Isso não é desculpa, tá? Peraí, só um minutinho. O que foi, João? Abre o microfone aí, João. Não estou entendendo, não. Antônio, tu vai precisar abrir o compartilhamento de tela de novo. Por quê? Porque quando alguém colocou aqui para compartilhar, saiu da fixada. Tá certo. Só um minutinho. Pessoal, ao vivo é assim mesmo, tá? Vamos embora. Mas à medida que a gente for se adaptando com esse modelo, vocês vão se acostumando também. Ficou bom, João? Confere aí, por favor. Pronto, agora tá ok. Beleza? Pronto, pessoal. Então, como eu estava dizendo, todas as aulas ficarão gravadas até o final do ano. Então, não poder assistir um dos nossos encontros não é desculpa para não fazer o nosso curso. Formato das aulas é esse daqui que vocês estão vendo. Nós vamos conversar, nós vamos apresentar slides, nós vamos discutir casos clínicos, nós temos filmagem de lâminas, nós temos fotos de vários, vamos bater muito forte na morfologia nesse formato de aula. Então, nossas aulas serão ao vivo, no formato, utilizando a plataforma, desculpe, do Google Meet. Como eu disse a vocês, eu já sou professor há 10 anos, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E durante esse tempo, eu percebi que a formação de um aluno em hematologia, seja ele biólogo, biomédico, farmacêutico ou médico, ela é muito fraca. Ela é heterogênea por natureza. 5% dos alunos sabem muito bem hematologia, eles se garantem, ou tiveram a oportunidade de aprender hematologia com profissionais qualificados. Os 95% dos alunos, mesmo que eles tenham tido a oportunidade de aprender hematologia com quem sabe, numa instituição de referência, eles não conseguiram assimilar muito bem o conteúdo. É por isso que, antes de começar a discussão dos casos clínicos, nós vamos dar para vocês um referencial teórico. Nós vamos começar a hematologia da base, nós vamos começar tudo do zero, como se você nunca tivesse visto hematologia. Se você já sabe, joia, você revisa. Se você não sabe ainda, você vai ter uma ótima oportunidade para aprender. Então, esse é o nosso compromisso com você, de, antes de mais nada, fornecer um material teórico, tá? Nossas aulas práticas, por motivos óbvios, nós não temos microscópio. Isso aqui é um curso online, isso aqui é um curso à distância. Mas,
Nosso time de monitores, João Paulo, Carlos Augusto, Bruna e Paloma, tiveram muito trabalho, muito carinho na hora de preparar os estudos dirigidos para vocês. Toda quarta-feira será enviado para o e-mail de vocês, claro, o e-mail dos alunos que estão inscritos no curso, estudos dirigidos. Quem já é aluno nosso da pós-graduação já sabe como é que funciona. Nesses estudos dirigidos, nós vamos ter células no campo, descrição de campo ou célula na seta. Então, nós vamos treinar morfologia através de um Google Forms. Então, nós criamos um Forms, mandamos para o seu e-mail, toda quarta-feira, no final da aula. Vocês têm até a segunda-feira seguinte para enviar as respostas para a gente, para que na próxima segunda-feira, a gente começa o nosso encontro já corrigindo esse Forms. E aí você vai treinando, você vai vendo que você errou, você vai se autoavaliando. Ninguém será reprovado nesse curso. Isso daqui não é critério de avaliação. Isso é um mérito, é uma metodologia para que você se avalie. Você precisa sair, ao final das 8 semanas de curso, diferente do que entrou. Você precisa sair daqui melhorado. Você precisa ser outra pessoa, ou você precisa ter uma visão diferente sobre a hematologia depois desses nossos encontros. Nós vamos treinar morfologia de células, descrição de campo, análise da série vermelha, série branca, série plaquetária, ou detalhes morfológicos das células através desses forms. Então, toda quarta-feira, vocês vão receber um arquivo com mais ou menos 30 a 40 campos que nós selecionamos do nosso laminário. Vamos mandar para vocês, vocês vão responder e vão enviar para a gente. Na sequência, na segunda-feira seguinte, a gente vai começar o nosso encontro já corrigindo esse Forms, tá certo? Além disso, quem já está inscrito no nosso curso, já faz parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. Esse grupo, pessoal, embora ele seja utilizado, ele tenha sido criado exclusivamente para atender a demanda do curso, é um grupo que nunca é fechado. Então, aqui nós temos alunos da primeira ou segunda turma do curso de interpretação do hemograma, e vocês sabem que a gente não desabilita o grupo, a gente não cancela o grupo, então termina ficando um espaço para que você possa trocar ideia, trazer as suas dúvidas, para que a gente, ou os próprios colegas, possam contribuir com uma determinada dúvida que você tenha. Então, se você está no meio do plantão e não sabe que célula é aquela, você pode tirar uma foto daquele material, colocar no grupo e perguntar, pessoal, que danado é isso? A gente vai tentar lhe ajudar da melhor maneira possível. Ou a gente, eu e Marcos André, nossos monitores, ou os colegas do grupo, tá certo? Então, termina, pessoal, que você, fazendo parte do nosso time, você ganha uma consultoria praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo adicional, sem maiores dor de cabeça. É claro que a gente vai dormir em algum momento, então a gente pode não responder na hora, mas em algum momento a gente vai responder. E também funciona como uma ótima oficina para que vocês troquem conhecimentos entre vocês. Cada um vai trazer, cada um deve trazer a sua problemática do dia a dia, para que a gente possa debater aqui e dessa forma enriquecer todo o nosso curso e o nosso grupo de ensino. Marina está perguntando aqui, pessoal, no chat, se vocês tiverem dúvida e não quiserem abrir o microfone, pode escrever aqui no chat, tá? Marina está perguntando se nós podemos compartilhar também dúvidas de lâminas reais no grupo. É claro, acabei de falar isso, Marina. Vocês devem fazer isso, inclusive isso vai enriquecer muito o nosso curso, tá certo? Bom, vocês já sabem também que tudo isso tem um custo, e esse custo custou, no valor promocional para todos vocês, o valor de R$ 689,90. Então, para você que já se inscreveu, parabéns. Você tem compromisso com a sua profissão, você tem compromisso com o conhecimento. Você quer evoluir, quer aprender mais um pouquinho. Para você que ainda não se inscreveu, entendo completamente. Você está na dúvida, você quer conhecer a metodologia, você quer, sei lá, testar. Será que isso não é golpe? Será que isso não é charlatanismo? Pessoal, uma coisa eu garanto para vocês. Todos os nossos cursos, sejam eles presenciais ou online, nós primamos pela
por fazer uma coisa bem feita. Nós sempre garantimos a qualidade, nós primamos pela qualidade. Então, se você ainda tem dúvida se deve ou não deve fazer parte desse curso, até hoje você consegue fazer a sua inscrição. Assiste hoje a aula para você ver como é que vai ser a metodologia, para você entender como é a nossa didática, para você se inteirar um pouco mais do grupo. Se você decidir que vale a pena, clica no link que eu vou pedir para o João colocar aqui no chat daqui a pouquinho, ou se você achar melhor, vai lá na nossa bio que o link ainda vai estar disponível para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, então isso, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, antes que a gente comece a nossa aula propriamente dita. Se vocês quiserem perguntar, a hora é agora. Se tiver sem microfone, pode escrever no chat, tá? Oi, Antônio, boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite, Jurandi, tudo bom? Tudo tranquilo. Só uma dúvida, os slides também poderão ser compartilhados conosco? Os slides das aulas, sim, os casos clínicos, não. Por motivos Perfeito. óbvios. Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Tá certo, Jurandi? Pronto. E a gente sempre vai disponibilizar na medida do possível. Oi. Ô, Antônio, tira uma dúvida. Esse Oi, valor só pode ser pago em cartão ou você divide em boleto parcelado? a gente parcela no Pix. Parcela no Pix. Parcela no Pix, só que agora, assim, a gente chegou a parcelar em 3 vezes, mas agora só consegue parcelar em 2, por conta do tempo do curso. Tá bom. Qual a duração do curso? 8 semanas. A gente está começando hoje, vamos até o meio de junho, final de junho. É sempre esse horário? De 7 às 9, segunda e quarta-feira. Tá bem, obrigada. Tá joia? Estou à disposição. Pessoal, outra coisa, ao final de cada aula, a gente vai disponibilizar as aulas gravadas na nossa plataforma do Nutro, tá? Eu só peço um pouquinho de paciência, porque de vez em quando demora para a gente carregar, demora para carregar os slides, o vídeo, tá? E aí depende da internet. Então, tem dia que carrega no mesmo dia, tem dia que carrega no outro dia, mas as aulas serão disponibilizadas, certo? Podem ficar tranquilos. E as aulas vão ficar disponíveis até o final do ano. Então, meu velho, não tem desculpa para dizer que não tem tempo para fazer esse curso. É só organizar um pouquinho o dia de vocês, que vocês conseguem sim, tá? E vocês vão perceber a partir de agora que nós zelamos muito pela qualidade e que esse material foi feito com muito carinho, certo? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acredito que a gente já pode começar, tá? Como eu disse a vocês, esse curso, ele tem como principal objetivo ensinar hematologia através da discussão de casos clínicos, mas eu entendo também que existem muitas pessoas que precisam de uma base antes da apresentação do caso clínico propriamente dito, tá bom? Então, por isso que a gente vai dar uma introdução à hematologia. Na verdade, nós vamos revisar toda a hematologia e, no meio do caminho, a gente vai começar a discutir os casos clínicos, tá certo? Então, a gente sempre começa pela biologia da hematopoese. Bom, pessoal, os objetivos da aula de hoje, nós precisamos definir a hematopoese, entender o que é célula-tronco hematopoética e como funciona a hierarquia dos seus precursores, falar um pouco sobre o microambiente e a regulação da hematopoese e, no final dessa aula, falar um pouco sobre a hematopoese propriamente dita, que é o processo de formação das hemácias, leucócitos e plaquetas. Percebam que todas as aulas de hematopoese que vocês já devem ter visto durante a graduação de vocês, com exceção dos nossos alunos, é claro, sempre segue o mesmo padrão. Sequência maturativa, sequência maturativa, sequência maturativa. A gente também vai ver isso aqui. Só que antes de chegar na sequência maturativa, eu preciso dar um conteúdo a mais. Eu preciso fazer algo diferente por vocês, tá? Começando pela definição da hematopoese. A definição da hematopoese é muito simples. Processo de formação do sangue. Só que o processo de formação desse sangue, ele é orquestrado, ele é coordenado pela célula-tronco hematopoética. Pessoal, a célula-tronco hematopoética, à primeira vista, pode parecer uma coisa simples de ser entendida, mas essa célula, para receber essa denominação, ela precisa apresentar algumas características. A primeira delas é apresentar uma alta plasticidade celular, ou seja, uma célula-tronco hematopoética é capaz de dar origem a diferentes elementos celulares
tanto do ponto de vista morfológico quanto funcionais. Então, vai dar origem à hemácia, macrófagos, granulócitos, monócitos e linfócitos. Bom, outra característica dessa célula tronco hematopoética é que ela vai se subdividir em clones. Um desses clones é responsável pela renovação do pool de células tronco hematopoéticas. Então, na verdade, essa célula, ela sempre permanecerá como uma célula indiferenciada, como uma célula jovem. O outro grupo de clones corresponde a grupos de células que são mais maduros, mais responsíveis a fatores de crescimento e proliferam com muita rapidez. Esses nós conhecemos como precursores hematopoéticos. Mieloblasto, proeritroblasto, megacardioblasto, linfoblasto, etc. De tal forma que a hematopoese funciona como um processo hierarquizado e através de proliferação e diferenciação de vários tipos celulares, nós chegamos à formação do sangue. E no sangue nós temos as suas funções. Hemácias, carregar gases de dentro para fora e de fora para dentro. Leucócitos, construir o sistema imune, tanto a resposta imune inata quanto a resposta imune adaptativa, e as plaquetas, um papel fundamental e crucial no processo de coagulação e anticoagulação do sangue. Pessoal, a título de informação, o tecido hematopoético, ele é um dos tecidos mais regenerativos do corpo humano. Para vocês terem uma ideia, 1 trilhão de células podem ser produzidas pela medula óssea por dia. Bom, falando em medula óssea, vamos entender... Oi, Camila, pode perguntar. Camila, quer perguntar alguma coisa? Acredito que também que levantou a mão sem querer. Ok. Bom, pessoal, esse processo de hematopoese, ele tem início ainda na fase embrionária do indivíduo. Lá no saco vitelino, na 4ª ou 5ª semana de gestação, ocorre a formação da hematopoese primitiva, uma hematopoese onde nós só temos formação de hemácias. Essa hematopoese primitiva, ela acontece, como disse, lá na 4ª semana de vida, na fase intrauterina, por derivação de alguns tipos celulares. A partir da 5ª ou 8ª semana de vida, essas células que são derivadas e dão origem à hematopoese migram para o fígado e para o baço. A título de informação, essas células são células chamadas células totipotentes, que são derivadas da célula tronco embrionária. Depois da 5ª ou 8ª semana de gestação, essas células totipotentes migram gradativamente para o interior dos ossos, e no interior dos ossos, eles formam o tecido hematopoético. Então, dentro da medula do osso, ou seja, na medula óssea, essas células totipotentes vão proliferando e vão formando o tecido hematopoético, de tal maneira que no momento do nascimento, todo o interior dos ossos de um recém-nascido é preenchido por tecido hematopoético, medula óssea vermelha. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, esse tecido hematopoético ele vai se restringindo a alguns locais específicos do corpo, como calota craniana, externo, costelas, extremidade de ossos longos e crista ilíaca. Isso é um processo natural, fisiológico. É claro que à medida que esse tecido ele vai se restringindo a locais específicos dentro da medula, o local que era ocupado por tecido hematopoético ou é substituído por tecido gorduroso ou é substituído por fibroblastos. Ok. O nome dessa medula, medula óssea ativa, tá? A medula óssea vermelha se chama medula óssea ativa. Nós também temos mais 2 tipos de medula. A medula óssea amarela, que nada mais é do que tecido gorduroso, e a medula óssea cinzenta. De vez em quando, a medula óssea amarela, ela pode voltar a ter atividade hematopoética. O tecido gorduroso, ele pode ser substituído por tecido hematopoético normal, para que a hematopoese se acelere e dê demanda ao consumo, tá? No momento que a medula óssea se converte em medula óssea cinzenta, e aí é um processo natural de envelhecimento que vai acontecer na 7ª ou 8ª década de vida, aí não, aí essa medula óssea cinzenta ou inativa, que são fibroblastos, deixa de ter atividade hematopoética, tá certo?
Bom, para quem nunca viu um tecido hematopoético, tem mais ou menos essa visão aqui. Então, aqui, olhando um corte histológico na objetiva de 10, no aumento de 10, e aqui na objetiva de 40. Percebam que o tecido hematopoético, ele é esse tecido rosa aqui, ó, salpicado com pontinhos pretos. Esses pontinhos são os núcleos das células, tá certo? Percebam também que nesse lado esquerdo do slide, nós podemos ter uma ideia do percentual que o tecido hematopoético ocupa dentro da medula. Esse percentual gira em torno de 60% a 65%. O resto é tecido gorduroso, e nós temos fragmento de osso. Quando nós olhamos o tecido hematopoético no maior aumento, a gente pode perceber que o tecido hematopoético é um tecido heterogêneo por natureza. É um tecido onde vários elementos celulares coabitam. E foi justamente essa heterogeneidade que chamou a atenção de alguns pesquisadores no início do século passado. Eles se perguntaram, da onde vem a hematopoese? Como o processo da hematopoese é organizado? É organizado a partir de uma hierarquia de progenitores, ou seja, eu tenho um progenitor para dar origem a hemácias, um progenitor para dar origem a leucócitos e um progenitor para dar origem às plaquetas? Talvez. Então, essa teoria ela foi postulada no início do século passado e, por conta de limitações técnicas da época, não tinha como se provar se isso era verdade ou não. A partir da década de 50, depois da explosão da bomba atômica de Hiroshima, foi possível comprovar, na verdade, testar essa hipótese. Depois da explosão da bomba atômica de Hiroshima, e é claro que eu estou levando em consideração não os efeitos deletérios da explosão, mas os efeitos da radiação que essa bomba liberou, grande parte da população que sobreviveu à explosão evoluiu para uma aplasia de medula. Essa aplasia de medula foi diretamente associada com a exposição da medula óssea de um indivíduo saudável à radiação ionizante. E eles concluíram que radiação ionizante mata a medula óssea. Ok. Então eles desenharam um experimento. Eles pegaram um grupo de camundongos e irradiaram com radiação ionizante esse grupo de camundongos. Na sequência, eles pegaram um camundongo saudável não irradiado, retiraram a medula óssea desse animal e transplantaram nesses animais que tinham sido irradiados. Depois de 7 semanas de transplante, a hematopoese desses animais havia sido reconstituída. Então, depois da irradiação e após o transplante, a hematopoese foi reconstituída. O que é que isso quer dizer? Eles também não souberam explicar, os pesquisadores, mas eles concluíram que alguma coisa nesse camundongo não irradiado passou para os camundongos irradiados, fazendo com que a hematopoese fosse reconstituída. E daí veio a definição de célula-tronco hematopoética. Pessoal, célula-tronco hematopoética é toda célula capaz de reconstituir a hematopoese de um animal previamente irradiado. Ninguém conhece a morfologia de uma célula-tronco hematopoética, ninguém conhece, a gente suspeita do imunofenótipo dessa célula, mas a definição dela é funcional. É toda célula capaz de reconstituir a hematopoese de um animal que foi irradiado previamente. É claro que, com o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, citometria de fluxo, transplante seriado de células, esse conhecimento foi gradativamente melhorando e aumentando, mas isso fica para outra oportunidade. O que vocês precisam entender é que a célula-tronco hematopoética, ela é uma célula responsável por dar origem ao tecido hematopoético e manter esse tecido hematopoético. E para que eu possa chamar uma célula-tronco de célula-tronco hematopoética, ela precisa apresentar 3 características principais que nós já falamos no início da aula. Apresentar uma alta plasticidade celular, praticar um tipo de divisão celular, que eu vou explicar já já para vocês o que é a divisão celular assimétrica, e normalmente essas células se apresentam numa baixa frequência. Pessoal, divisão celular assimétrica é um tipo de divisão celular particularmente especial. Normalmente, uma célula diploide, ela dá origem a 2 células filhas. Ok? Ok.
Uma divisão celular, na divisão celular assimétrica, a célula diploide, que nesse caso é a célula tronco hematopoética, ela vai dar origem a uma célula parecida com ela. Deixa eu só tirar aqui o ponteiro. Ela vai dar origem a uma célula parecida com ela, igual a ela, e a progenitores multipotentes. Então, a divisão celular assimétrica, ela é caracterizada por dar origem a dois tipos de elementos celulares. Um igual à célula-mãe, que a gente também vai chamar de célula tronco hematopoética, e outro que nós vamos chamar de progenitores multipotentes. Vamos melhorar esse exemplo aqui. Aqui eu trouxe para vocês uma representação esquemática do que é uma célula tronco hematopoética. Marina está perguntando aqui, ó. Se não há uma característica específica morfológica dessas células tronco hematopoética, então o que garante que os blastos não classificáveis que vemos em leucemias, por exemplo, não possam ser elas? Nada. Nada garante isso, Marina. E na verdade, quando a gente estiver falando sobre leucemias, eu vou falar um pouco sobre o conceito de hematopoese leucêmica. Da mesma forma que você tem uma hematopoese normal, em um indivíduo saudável, o indivíduo com leucemia também tem a hematopoese leucêmica. E dentro daquele pool de células tronco leucêmica, dentro daquele pool de células leucêmicas, existe uma célula tronco leucêmica responsável por dar origem à leucemia. Mas mais para frente a gente fala sobre isso, certo? Primeiro que eu quero que você entenda é o seguinte, isso daqui é uma representação esquemática de uma célula tronco hematopoética. Então aqui em roxo está o núcleo, aqui está o citoplasma. Eu representei nessa célula tronco hematopoética 3 principais receptores de fatores de crescimento. O receptor da eritropoetina, aqui em vermelho, o receptor do GCSF, do fator de estimulação de colônia granulocítica, que é esse aqui em azul, e o receptor da trombopoetina, tá? Que é esse aqui de preto. Ok. Pessoal, em uma situação de equilíbrio, em uma situação fisiológica normal de um indivíduo saudável, na medula óssea, essa célula tronco hematopoética, ela vai estar em contato com fatores de crescimento GCSF, eritropoetina e trombopoetina. Percebam que nesse nosso exemplo, um exemplo fisiológico de um indivíduo saudável, a mesma quantidade de receptores, existe a mesma quantidade de receptores, um para cada um, e existe a mesma quantidade de ligantes, ou seja, a mesma quantidade de trombopoetina se equivale a de GCSF, que se equivale a de eritropoetina. Nesse caso, fica óbvio que, em quantidades equimolares de fatores de crescimento, as chances que uma célula tronco tem de se comprometer com a série vermelha, branca ou plaquetária são exatamente iguais. É a mesma chance. Trazendo um pouco mais de animação para a nossa vida. Nessa situação fisiológica, essa célula tronco hematopoética que está em contato com vários fatores de crescimento, vamos admitir que em algum momento um desses fatores de crescimento entra em contato com as células, que nesse caso foi a eritropoetina, tá? Nessa situação, a eritropoetina vai fazer com que essa célula tronco hematopoética saia da fase de latência. Vai fazer com que essa célula tronco hematopoética comece a proliferar. Porque se a eritropoetina se ligou nela, eu preciso produzir hemácias. Nesse caso, ela vai sair da fase G0 do ciclo celular, e como se trata de uma célula tronco hematopoética, ela vai praticar a divisão celular assimétrica. Ou seja, vai dar origem a uma célula exatamente igual à célula-mãe, célula essa que vai ser uma célula quiescente, que vai ficar na fase G0 do ciclo celular, não vai se dividir muito, vai ficar paradinha, e também responsável pela manutenção do pool de células tronco hematopoéticas. Tá certo? Como se trata de uma divisão celular assimétrica, ela vai dar origem a um progenitor multipotente. Pode perguntar, Kemely. Ah, tá. Kemely está perguntando aqui no chat, pessoal, o que seria esse pool de células tronco? Na verdade, Kemely, é porque quando a gente fala em célula tronco, existe uma tendência muito natural da pessoa pensar que só tem uma célula. Na verdade, são milhões de células em uma colônia. Tá? Então, eu tenho uma colôniazinha de células tronco hematopoética aqui outra aqui atrás, e isso vai preenchendo toda a medula óssea.
tá? São células que se apresentam numa baixa frequência, mas são clones, são colônias, certo? Espero que eu tenha sido claro para você. Bom, então nessa situação fisiológica, a eritropoetina se ligou na célula-tronco hematopoética, fez com que ela praticasse a divisão celular assimétrica, então ela dividiu, deu origem a ela mesma, e deu origem a um progenitor multipotente. Pessoal, percebam um detalhe importante. Esse progenitor multipotente, a literatura fala que são células que proliferam com mais rapidez, são células que são mais maduras, são mais sensíveis à eritropoetina. Percebam que esse progenitor multipotente, ele é exatamente igual à célula-tronco hematopoética, que deu origem a ele, com exceção da quantidade de receptores para a eritropoetina. Por que eritropoetina? Porque foi a eritropoetina que fez com que essa célula-tronco hematopoética proliferasse. Se tivesse sido GCSF, essa célula aqui de baixo teria mais GCSF. Se tivesse sido a trombopoetina, essa célula multipotente teria mais trombopoetina. O que eu quero dizer é que nessa situação, são células que proliferam muito, vão proliferar com muita rapidez, e são células que são mais sensíveis ao fator de crescimento eritropoetina, porque nesse caso eu tenho mais receptores para a eritropoetina. Esses clones aqui, Kemily, que você está vendo, ó, isso daqui é o que nós conhecemos como unidades formadoras de colônia ou os pools de células-tronco que você viu. Nessa situação, vai ocorrer uma vantagem preferencial da célula-tronco hematopoética para a linhagem eritroide, aumentando assim a massa eritrocitária. Certo? Tudo isso é numa situação fisiológica. Fala, Benigno. Oi, professor, eu queria perguntar para o senhor. Quando o senhor fala de preferencial, quer dizer que ele também pode mudar para outro tipo de célula? Ótima observação, pode. Você está vendo que esse progenitor multipotente aqui, ele ainda tem receptor de GCSF e trombopoetina, né? Você está vendo isso aqui? Sim, sim. Se o GCSF chegar na frente, ela vai se transformar num granulócito. Se a trombopoetina chegar na frente, ela vai virar uma plaqueta. É claro que pela probabilidade, é muito mais fácil, é muito mais comum, na verdade, nessa situação aqui, a eritropoetina se ligar, porque tem mais receptor. Tá certo? Mas essa célula ainda pode se transformar num granulócito ou numa plaqueta. Pode perguntar. Oi, professor, só mais uma pergunta. Então, quando a célula amadurece, quando ela já é especializada, ela perde os outros tipos de receptores, né? Perde. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. À medida que a célula vai amadurecendo, ela vai perdendo receptores que fazem com que ela prolifere. Até porque não precisa mais proliferar, porque ela já se transformou numa célula madura, tá? Rita de Cássia está perguntando aqui no chat, pessoal. Então, poderíamos dizer que a linhagem que a célula irá seguir é dependente do estímulo inicial? Exatamente, Rita. Quem vai determinar que tipo de célula uma célula-tronco vai dar origem é exatamente o estímulo preferencial. Eu trouxe aqui para vocês outro exemplo, ó. Isso numa situação fisiológica é fácil de entender. Mas numa situação patológica, muitas vezes eu preciso guiar aquela célula-tronco hematopoética para atender a uma demanda específica. Então vamos imaginar aqui uma situação não fisiológica, uma situação em que o indivíduo tem uma hemorragia aguda, tá? Nessa situação, onde o indivíduo tem uma hemorragia aguda, é natural que ele perca muitas hemácias. Certo? Então ele vai perdendo massa eritrocitária, ele vai diminuir o aporte de oxigênio para os tecidos. Sem oxigênio nos tecidos, vai ocorrer uma acidez do sangue, por um acúmulo de CO2. Como esse sangue está ácido, ele está circulando pelo corpo, quando ele passa pelos rins e atinge as células renais peritubulares, essas células detectam essa acidez do sangue e aumentam, são estimuladas a produzir eritropoetina, porque 90% da eritropoetina do nosso corpo são produzidos pelas células peritubulares dos rins, tá? Com o aumento de eritropoetina produzido por essas células, essa eritropoetina cai na circulação, começa a circular, vai para a medula óssea, banha a célula-tronco hematopoética, compromete essa célula-tronco hematopoética com a linhagem eritroide, e aí eu tenho um aumento da massa eritrocitária, corrigindo aquilo que eu tive lá na hemorragia aguda.
Tá? Vamos agora desenhar para vocês a mesma célula-tronco hematopoética. Nessa situação não fisiológica, eu ainda continuo tendo trombopoetina e GCSF no meu microambiente medular. Mas a quantidade de eritropoetina é muito maior. Então, a probabilidade de essa célula-tronco hematopoética se comprometer com a linhagem eritroide também é maior. E por que com a linhagem eritroide? Porque eu perdi muitas hemácias durante a hemorragia aguda. Certo? Marina pergunta, isso também acontece nos casos de suplementação desses ligantes? Sim, Marina. Essa sua observação é importante, porque isso daqui que eu estou falando para vocês, numa situação não fisiológica, pode ser entendido também como doping. Principalmente a galera hoje mais não, mas na década de 90, a galera do ciclismo, eles tomavam muita eritropoetina para aumentar a massa eritrocitária de forma não fisiológica e ter mais gás para pedalar. Isso é doping, entendeu? Isso também acontece. E o mesmo raciocínio que eu dei para vocês aqui nesse cenário de hemorragia aguda, também acontece quando o indivíduo passa por uma infecção bacteriana e ela tem uma diminuição brusca de leucócitos no sangue periférico. A mesma coisa acontece quando o indivíduo está sangrando. Quando ele sangra, naturalmente o corpo humano tenta produzir mais plaquetas para tentar estancar aquela hemorragia. Tá? Então, quem vai determinar que tipo de célula, uma célula-tronco hematopoética, será no futuro, é a necessidade. Então, percebam que a hematopoese é um complexo de fatores intrínsecos do indivíduo e fatores extrínsecos. Anotem essa informação, tá certo? Além disso, lá no microambiente medular, lá na medula óssea, nós temos, formando o microambiente, células-tronco hematopoética e células mesenquimais. Essas células, Luciane, já eu respondo. Essas células mesenquimais, elas são responsáveis principalmente por duas coisas. Dar suporte à célula-tronco hematopoética, então elas vão literalmente segurar, vão abraçar essa célula-tronco hematopoética e vão produzir fatores de crescimento, vão produzir matriz extracelular, vão criar um ambiente adequado para que a célula-tronco hematopoética consiga sobreviver durante os 80, 90, 100 anos que o indivíduo vai viver durante a vida. Luciane Firmino está perguntando, o que ocorre com aquela célula quiescente, G0? Ela fica na medula óssea e vai dar origem a outra célula-tronco hematopoética, que vai dar origem a outra célula-tronco hematopoética, que vai dar origem a outra célula-tronco hematopoética, garantindo assim, Luciane, o pool de células-tronco hematopoética, garantindo que o tecido hematopoético vai ser mantido ao longo da vida do indivíduo. Tá certo? Então, pessoal, o microambiente medular, ele é formado por células-tronco hematopoéticas e células mesenquimais. Essas células mesenquimais envolvem fibroblastos, osteoblastos, macrófagos, adipócitos, células endoteliais, que são responsáveis por dar suporte à célula-tronco hematopoética. Ela não pode ficar solta no ambiente, ela tem que ter um ambiente para poder se apoiar. E, principalmente, produzir fatores de crescimento, matriz extracelular, criando um ambiente propício para que ela consiga sobreviver. Além disso, a hematopoese, como eu falei para vocês, ela acontece na medula óssea, né, em um indivíduo saudável, exclusivamente na medula óssea, se o indivíduo estiver saudável, só que órgãos não hematopoéticos, como rim, fígado e a própria medula óssea também, participam também do processo de hematopoese através da produção de vários fatores de crescimento, como eritropoetina pelo rim, trombopoetina pelo fígado e GCSF pelos macrófagos, lá na medula óssea. Chega um momento em que essa célula-tronco hematopoética ela vai se comprometer com dois grandes braços, o braço mieloide ou o braço linfóide. Essa questão de comprometimento, ela vai fazer com que os progenitores hematopoéticos respondam de forma diferenciada a determinados fatores de crescimento. Então vai chegar um momento em que o progenitor mieloide comprometido, que vai dar origem a plaquetas, hemácias, granulócitos e monócitos, vão responder somente a alguns tipos de fatores de crescimento.
enquanto que os progenitores linfóides comprometidos passarão a responder a outros tipos de fatores de crescimento. E aí existe uma cisão, existe uma separação dentro dos progenitores. E aí a gente começa o processo de maturação celular. Em resumo, pessoal, pelo menos nessa primeira parte da aula, é importante que vocês tenham entendido que a hematopoese ela acontece ainda na fase intrauterina, lá no feto, onde células totipotentes são diferenciadas das células troncoendoteliais, ali no saco vitelino, passam pelo fígado, pelo baço, e na sequência vão para a medula óssea, e na medula óssea elas constituem, dão origem ao tecido hematopoético. Tá? Na vida extrauterina, ou seja, em um indivíduo que acabou de nascer, a hematopoese acontece exclusivamente na medula óssea, desde que esse indivíduo seja um indivíduo saudável. Quem é que coordena essa hematopoese? A célula-tronco hematopoética. Ela tem como características que apresentar uma baixa frequência, apresentar uma alta plasticidade e praticar aquele tipo de divisão celular que eu falei para vocês, que é a divisão celular assimétrica. O conceito de célula-tronco hematopoética é funcional. Ninguém, repito, ninguém conhece a morfologia de uma célula-tronco hematopoética. O conceito é funcional, e eu vou repetir agora. Célula-tronco hematopoética é toda célula capaz de reconstituir a hematopoese de um animal previamente irradiado. Esse é o conceito. Em algum momento, essa célula vai se dividir com dois grandes braços, o braço mieloide e o braço linfóide, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a eritropoese. Então, pessoal, a eritropoese, como vocês bem sabem, é o processo de formação do sangue. Em média, um indivíduo saudável pode produzir aí 200 bilhões de hemácias por dia. O principal fator de crescimento é a eritropoetina, e a produção desse fator de crescimento, 90% dele é originado a partir do tecido renal, e quem coordena essa produção, quem liga e desliga a produção de eritropoetina, é justamente a tensão de oxigênio no sangue arterial. Marina está perguntando aqui se sempre deve ser irradiado. A questão do irradiado ou não irradiado, Marina, é só uma questão de experimento, tá? Fica mais fácil para você controlar essa variável dentro do laboratório se você irradia sempre com a mesma dose. Mas isso é uma questão metodológica. Fala, Jurandir. Antônio, no caso de indivíduos com apenas um rim, o outro rim compensa essa produção ou ele existe consegue. Não, ele consegue compensar. Ele consegue compensar assim. Agora, se o indivíduo ele é um indivíduo renal, onde ele tem necessidade de um transplante renal, né, no caso, uma deficiência do rim, aí ele vai precisar receber eritropoetina por fora. Ele vai ter que tomar de forma endógena. Ok, obrigado. Imagina. Ok, eu falei para vocês. Fala, Benigno. Oi, professor, eu fiquei com essa dúvida. Por que a pessoa que recebe um transplante de rim, ela vai ter que receber eritropoetina? Isso. Por quê? Por quê? Porque o rim, se ele receber o transplante, o rim já não é funcional. Tá certo? E não vai produzir eritropoetina. Para você receber o transplante, você já tem um rim doente. Então ele não está funcionando beleza. E é muito provável que os níveis de eritropoetina desse indivíduo estejam lá embaixo. Entendeu? Aí você vai ter que receber de forma endógena, de forma farmacológica, a eritropoetina para conseguir suprir essa necessidade. Certo? Bom, pessoal, eu falei para vocês que a hematopoese, de uma maneira geral, ela acontece exclusivamente dentro da medula óssea. Existem alguns casos patológicos onde essa eritropoese ela pode acontecer em ossos. Eu vou começar. A hematopoese do indivíduo saudável ela acontece em regiões específicas dentro da medula óssea. Calota craniana, externo, costelas, crista ilíaca e extremidade de ossos longos, tá? Húmero, fêmur, ok. Em algumas situações patológicas, essa hematopoese pode acontecer em ossos que normalmente não praticam a hematopoese. Por exemplo, um indivíduo com beta-talassemia intermediária. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tem essa doença, mas podem perceber que a maçã do rosto deles é
proeminente. Isso indica uma hematopoese nesses ossos da face, porque ele está sofrendo constante hemólise. E o corpo tem que dar conta dessa hemólise, entendeu? Então ele produz muita hematopoese, produz muita hemácia. Só que de vez em quando, regiões do corpo onde não deveriam existir hematopoese, passam a fazer hematopoese para poder suprir. Então isso é um exemplo. Outro exemplo, indivíduo que tem aplasia de medula, que tem uma doença mieloproliferativa chamada mielofibrose. Nessa situação, a medula óssea desse indivíduo está morta ou morrendo. Nessa situação em particular, o corpo humano ele vai ter que produzir sangue utilizando outras ferramentas, por exemplo, fígado e baço. Por que fígado e baço? Porque o fígado e o baço, na fase embrionária, tiveram atividade hematopoética. E aí eles tentam suprir essa necessidade da medula óssea que está em processo de falência. Marina pergunta, já seria considerada hematopoese extramedular o quê, mulher? Não, hematopoese extramedular, Marina, essa hematopoese que eu acabei de falar, tá? A hematopoese que acontece no fígado e no baço, por exemplo, tá certo? Fora da medula. Bom, mas isso, pessoal, a gente vai falar em detalhes lá no módulo de anemias ou no módulo de oncohematologia. Eu já estou me adiantando aqui a um tema. Vamos focar somente na hematopoese. A sequência maturativa conhecida por vocês da linhagem eritroide obedece essa hierarquização aqui. A primeira célula do tecido eritroide que pode ser reconhecida através da microscopia óptica é o proeritroblasto. Pessoal, esse proeritroblasto, peraí, só um minutinho, Sabrina está perguntando se gera hepatosplenomegalia no caso. Sim, gera porque os órgãos vão aumentar de tamanho. Tá, Maria? Sabrina, desculpe. Proeritroblasto, como eu disse a vocês, é a primeira célula do tecido eritroide que pode ser reconhecida morfologicamente através da microscopia óptica. É uma célula, anotem, tá? É uma célula grande, é uma célula que apresenta alta relação núcleo-citoplasma, é uma célula que apresenta cromatina frouxa e é uma célula que apresenta nucleolo evidente. Grande, alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, nucleolo evidente. Por que essa célula apresenta essas características? Primeiro, a cromatina frouxa é indicativo de uma célula imatura, de uma célula metabolicamente ativa. Tá? O termo correto é esse. Por quê? Porque uma célula imatura ou uma célula metabolicamente ativa está praticando divisão celular. Ela está proliferando. E para ela proliferar, ela tem que dividir o conteúdo de uma célula para duas. Ou seja, ela tem que produzir proteínas em duplicata, tem que produzir organelas em duplicata, que ela vai se dividir. Para que uma célula se divida, essa mensagem tem que partir do núcleo. E para que parta do núcleo, para que o núcleo seja um núcleo metabolicamente ativo, esse núcleo tem que ser acessível à maquinaria de transcrição do DNA. Por isso que a cromatina ela é frouxa, ela é relaxada, ela é fina. Ela é tão fina que os nucleolos são evidentes. Isso daqui é um nucleolo, isso daqui é um nucleolo, outro nucleolo, tá? Nucleolo, pessoal, é uma região do núcleo especializada na síntese de RNA, principalmente RNA ribossômico. Para que serve o RNA ribossômico? Vamos lembrar lá do segundo grau. RNA ribossômico, ele serve para traduzir o RNA mensageiro em proteína. Se uma célula está se preparando para se dividir, ela tem que produzir proteína em grandes quantidades para poder dividir entre duas células filhas. Então, ela tem que produzir muita proteína? Tem. Então, tem que ter muito ribossomo. Beleza. Quem é que produz ribossomo? O nucleolo. O nucleolo é a região do núcleo especializada nessa arte. Por isso que células metabolicamente ativas apresentam nucleolo evidente. E aqui a gente vai começar a quebrar o primeiro dogma que existe. É sabido que células imaturas apresentam nucleolo, certo? Ok. Todo mundo já viu isso em outro Instagram, todo mundo já viu isso na graduação, todo mundo já viu isso no YouTube. Célula imatura tem nucleolo. Pode apresentar nucleolo, seria o termo mais correto. Mas uma célula imatura apresenta nucleolo não porque ela é imatura, porque ela está metabolicamente ativa. Isso quer dizer que uma célula metabolicamente ativa madura
também pode apresentar nucleolo, por exemplo, linfócitos. Eu tenho certeza que vocês já viram linfócitos maduros em um indivíduo sadio com um esboço de nucleolo na lâmina. Pessoal, o linfócito é uma célula que produz muita citocina, produz anticorpos. Ela tem que produzir. Citocina e anticorpos são proteínas. Da onde vêm as proteínas? Do RNA mensageiro. Quem traduz o RNA mensageiro? O ribossomo. O ribossomo é feito aonde? No nucleolo. Então, pessoal, o nucleolo não é indicativo, não é característico de célula imatura. Nucleolo é indicativo de células metabolicamente ativas. Naturalmente, uma célula imatura como o proeritroblasto, é metabolicamente ativa. Por isso que ela apresenta nucleolo. Tá certo? Maravilha. Proeritroblasto vai amadurecer e vai dar origem ao eritroblasto basófilo. Pessoal, essa célula recebe esse nome porque o pico máximo de produção de RNA mensageiro acontece na fase do eritroblasto basófilo. O eritroblasto basófilo tem o seu citoplasma rico em RNA. E RNA é uma molécula de característica ácida, ácido ribonucleico. Esse ácido ribonucleico ele vai se impregnar muito fortemente com um corante básico que nós utilizamos na hematologia, que é o azul de metileno. Se o corante azul de metileno, que é um corante básico, vai ter afinidade pelo RNA, quer dizer que esse corante básico, quando se ligar no RNA, vai deixar o núcleo azul. Por isso que um citoplasma azul recebe o nome de citoplasma basofílico, eritroblasto basófilo. Porque quem impregna fortemente essa célula com o azul é um corante básico, que é o azul de metileno. Outra característica que essa célula apresenta é que quer diferenciar um proeritroblasto de um eritroblasto basófilo? Fácil. Quer fazer isso? Proeritroblasto tem nucleolo evidente. O eritroblasto basófilo deixa de ter nucleolo evidente, não tem mais nucleolo. Por quê? Porque a cromatina que era aberta começou a se fechar, começou a se retrair, a se contrair. Consequentemente, o nucleolo que era visível no proeritroblasto deixou de ser visível no eritroblasto basófilo. Essa condensação da cromatina continua no eritroblasto policromático e ortocromático. No ortocromático atinge o pico máximo de condensação. Fica tão condensado que esse núcleo não serve mais para nada. E aí a célula, por um processo de exclusão nuclear, expulsa esse núcleo do seu interior, dando origem ao reticulócito. Ou melhor ainda dizendo, a hemácia policromática. Essa célula só receberá a denominação de reticulócito quando o material biológico, ou seja, o sangue, for corado com azul de cresil brilhante, um corante supravital. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. À medida que o núcleo vai se condensando no eritroblasto policromático, ortocromático, aquele RNA mensageiro vai sendo traduzido em proteína. Que proteína, pessoal? Hemoglobina. E a hemoglobina tem um pH ácido, ou tem um pH básico, ou seja, vai se impregnar com um corante ácido, que no caso da hematologia é a eosina. Por isso que a coloração do citoplasma do policromático, ortocromático, hemácia policromática, até chegar na hemácia madura, vai gradativamente mudando de um azul até um rosa, um tom mais avermelhado. Tá bom? Compartimento de reprodução. Dentro da medula óssea, as células que praticam divisão celular são proeritroblasto, eritroblasto basófilo e eritroblasto policromático. A partir do estágio de ortocromático, nós já temos o compartimento de maturação. Essas células vão somente amadurecer. Observação importante, em um indivíduo sadio, eu só encontro células, eu vou chamar de hemácias nucleadas, tá? Na medula óssea. Então, de eritroblasto ortocromático para trás, só é visível essas células em um indivíduo sadio na medula óssea. No sangue periférico, eu vou encontrar hemácias, na sua grande e enorme maioria, e no percentual pequenininho, 1,5%, reticulócito. À medida que essa célula vai
diminuindo a sua concentração de RNA mensageiro, gradativamente a concentração de hemoglobina vai aumentando, porque um vai se transformando no outro. E como eu disse a vocês, o reticulócito, ele tem essa coloração, a hemácia policromática, desculpe, ela tem essa coloração diferenciada, porque 10 a 20% da síntese de hemoglobina ainda acontece nesse estágio aqui. Essa célula ainda tem muitas moléculas de RNA mensageiro, ainda guarda alguns resquícios de fuso mitótico do núcleo, de tal maneira que a coloração dela fica um pouco diferente de uma hemácia madura. Tá? E a avaliação do reticulócito é importante para você avaliar a resposta compensatória da medula óssea, para saber se a medula óssea está respondendo bem ou não. Ok? Tudo isso que eu falei se resume nesse slide aqui, onde o tamanho da célula vai gradativamente diminuindo, o núcleo da célula também diminui. Por que diminui? Porque a cromatina vai se condensando, consequentemente o nucleolo deixa de ser visível e a composição fisicoquímica das células também muda de um basófilo para um acidófilo. Ok? Do ponto de vista prático, como é que a gente vê essas células na medula de um indivíduo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês 2 proeritroblastos. Por que eu sei que é proeritroblasto? Porque eles têm nucleolo visível. Em A, o nucleolo está aqui, ó, percebam? E em B, está aqui, ó, na parte de baixo. Certo? Dando um aumento, a gente consegue perceber a presença desses nucleolos. Quando eu não consigo visualizar nucleolo na célula, mas ela ainda apresenta uma basofilia bem intensa, eu chamo essa célula de eritroblasto basófilo. Certo? Oi, Raquel, pode perguntar. Você poderia repetir, por favor, essa parte do reticulócitos, que é sobre o RNA mensageiro? Tá. O reticulócito, ou hemácia policromática, Raquel, ela tem essa característica, essa diferença de coloração com a hemácia madura, porque ela tem muitas moléculas de RNA mensageiro que ainda vão ser traduzidas em hemoglobina, 10 a 20%, tá? Ainda tem no seu citoplasma restos de núcleo ou fuso mitótico do núcleo que foi expulso, e a função do reticulócito é avaliar a resposta compensatória da medula. Por exemplo, se o indivíduo passa alguma necessidade, necessidade carencial, e a medula óssea do indivíduo ainda está saudável, após a reposição dos nutrientes que estavam faltando, essa medula óssea tem uma tendência natural a responder de forma acelerada, liberando o reticulócito para o sangue periférico. Então, se após o tratamento de uma doença carencial, vamos chutar assim, ferro, por exemplo, você suplementar com sulfato ferroso e esse paciente apresentar uma reticulocitose, quer dizer que a medula óssea dele está ok, está respondendo bem ao tratamento. Então, serve para você avaliar a resposta compensatória da medula. Certo? Certo, obrigada. E aqui, pessoal, mostrando de forma prática, eritroblastos, proeritroblastos. Se eu não consigo mais visualizar nucleolo, eu chamo essas células de eritroblasto basófilo. Aqui eu não estou conseguindo identificar nucleolo, tá? E aqui em cima, na parte de cima, tem as características que eu separei para vocês. Aqui eu tenho 3 eritroblastos policromáticos. A diferença de um policromático para um ortocromático é a condensação da cromatina, que no ortocromático vai ser muito mais condensada. Esse slide aqui fica melhor. A condensação da cromatina, A, B e D, e a coloração do citoplasma. Olha o citoplasma desse eritroblasto aqui, ó. Esse é do eritroblasto D. Se você comparar a coloração desse citoplasma com a de uma hemácia madura, é muito parecido. Quando a gente compara a coloração desse citoplasma aqui com a hemácia madura, o proeritroblasto C tem um citoplasma diferente. Isso quer dizer que isso é um eritroblasto policromático, tá? Não é, assim, a gente vai aprender a diferenciar porque a gente está num curso para trabalhar morfologia, mas
Na prática, você não diferencia eritroblasto poli de eritroblasto orto. Conta tudo como eritroblasto ortocromático. E lá na frente, a gente vai mostrar para vocês como e por que essa contagem é importante. Dando continuidade, nós temos aqui um campo com hemácias policromáticas. Tá? Esse campo ele pode ser evidenciado se eu destacar essas hemácias. E essas hemácias policromáticas, elas recebem esse nome porque o corante utilizado nessa amostra biológica foi o corante panótico. Foi a coloração de rotina de um laboratório de hematologia. Se eu tivesse utilizado uma coloração especial, o azul de cresil brilhante, que é uma coloração supravital, essas mesmas hemácias policromáticas receberiam o nome de reticulócitos. Então, isso é muito comum em concurso. Reticulócito é a mesma coisa que hemácia policromática. A única diferença é o corante. Verdadeiro. Tá certo? A única diferença de um reticulócito para uma hemácia policromática é o corante que foi utilizado para corar aquele material. Certo? E aqui nós temos as hemácias maduras, que normalmente apresentam um diâmetro de 7,5 a 8 micrômetros. Isso é importante a gente saber, porque lá na frente também a gente vai ensinar vocês a como identificar macrocitose e microcitose somente pela lâmina. Essas hemácias, elas se apresentam como um disco bicôncavo, por isso que elas apresentam esse halo central, aqui, tá? E essa biconcavidade, tanto para cima quanto para baixo, né, porque fica bicôncavo, né, ela serve para aumentar a superfície de contato dessas células, para aumentar a capacidade de troca gasosa que essas células vão desempenhar ao longo da vida, tá certo? Maravilha. Entendido isso, a gente parte agora para o ciclo de vida de uma hemácia. Quanto tempo uma hemácia fica em circulação? Primeiro, antes da hemácia ficar em circulação, e eu preciso que vocês entendam isso. Um proeritroblasto, ele demora mais ou menos 10 dias para se transformar numa hemácia madura. Eu preciso de 10 dias para que aquele proeritroblasto, que, através de sucessivas divisões celulares, amadurecimento, etc., se transforme em uma hemácia madura. Quando essa hemácia atinge um grau máximo de maturação, ela passa para o sangue periférico, tá? E vai exercer as suas funções. No sangue periférico, ela fica em torno de 90 a 120 dias. Ok? Até aí, ok. Beleza. Com o processo natural de envelhecimento dessas células, vai acontecendo um esgotamento metabólico e alterações degenerativas nessas hemácias, que elas deixam de responder a estímulos naturais e fisiológicos. Por exemplo, o seu grau de deformabilidade. Pessoal, eu acabei de falar para vocês que uma hemácia madura tem, em média, 7,5 a 8 micrômetros de diâmetro. Os menores capilares do corpo humano têm, em média, 6 micrômetros de diâmetro. Quer dizer que é mais fino, é menor do que uma hemácia. E a hemácia tem que se espremer para poder oxigenar os cantos mais distais do nosso corpo. Esse grau de deformabilidade é que garante a vida da hemácia por 90 a 120 dias. E essa deformabilidade ela acontece de forma ativa, ou seja, a hemácia gasta ATP para se deformar e voltar à forma que era. Se deforma e volta a ter a forma que era. Só que com o envelhecimento dessa célula, ela vai se esgotando, ela vai acabando o ATP, ela não tem núcleo para produzir novas moléculas, novas organelas, e aí ela vai literalmente envelhecendo. Quando ela envelhece, um macrófago que se localiza no sistema retículo endotelial reconhece essa célula como uma célula senescente, como uma célula velha, e retira essa célula de circulação. O macrófago, ele destrói essa célula, tá? Ele destrói essa célula, e todos os elementos celulares da hemácia são reaproveitados pelo corpo. A hemácia é basicamente hemoglobina e membrana, não tem outra coisa para se aproveitar nela. A membrana vai ser desmembrada em proteína e fosfolípides, e a hemoglobina vai ser quebrada em heme e globina. Globina
vai dar origem a um pool de aminoácidos e volta para fazer parte de outras proteínas. O grupo M vai ser retirado o ferro, que volta para aquele mesmo macrófago que a destruiu, e esse macrófago caminha até a medula óssea para entregar esse ferro a novos proeritroblastos que estão em processo de formação, e a parte inorgânica do M, a protoporfirina, vai ser expelida pelo corpo, vai ser secretada pelo corpo. Então, primeiro, a protoporfirina se converte em bilirrubina indireta, depois, no fígado, ela se vai transformar numa molécula solúvel, que é a bilirrubina direta, e na sequência, excretada pelo intestino, através das fezes, ou pela urina, através da bexiga. Então, esse é o ciclo de vida das hemácias. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo, Antônio. Beleza. Se eu estiver muito rápido, vocês podem me cutucar que a gente diminui o ritmo, tá bom? Bom, dando sequência ao nosso raciocínio, granulopoese, linfopoese, monopoese e trombopoese, certo? Dessas células aqui, somente as células linfóides, somente a linfopoese, na verdade, não são células de origem linfóide. O resto é tudo de origem mieloide. Começando pelos leucócitos. Antes de começar para granulopoese, monopoese, etc., etc., vamos fazer uma pequena recapitulação do que são os leucócitos. Então, pessoal, os leucócitos são um grupo heterogêneo de células responsáveis pela formação do sistema imunológico do indivíduo. Seja o sistema imune inato ou o sistema imune adaptativo. Do ponto de vista morfológico, esses leucócitos podem ser classificados como leucócitos mononucleares ou leucócitos polimorfonucleares. Mononucleares, monócitos e linfócitos. Polimorfos, granulócitos, de maneira geral, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Toda célula do tecido hematopoético tem origem na medula óssea. Tá? Os granulócitos vão formar a resposta imune inata do indivíduo, principalmente através da fagocitose. Os linfócitos vão formar a resposta imune adaptativa do indivíduo através da formação de linfócitos T, linfócitos B, linfócitos NK, e os monócitos vão formar um link entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, fagocitando células, só que funcionando, trabalhando como células apresentadoras de antígeno. Então isso daqui é um resumo do que a gente vai falar agora, tá? Os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, são altamente responsivos aos fatores de crescimento GCSF, GM-CSF, e eu preciso de 15 dias para transformar um progenitor granulocítico em um neutrófilo segmentado, um progenitor granulocítico em um basófilo e um progenitor granulocítico em um eosinófilo. Eu preciso de 15 dias, tá? Outra informação importante, o destino final dos granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, não é o sangue periférico. O destino final dessas células é o tecido, é nos tecidos que essas células vão exercer as suas funções. E, em média, um granulócito fica em circulação por 10 horas. Pessoal, essa informação é extremamente relevante para vocês. Por duas coisas. A primeira, o neutrófilo que você acordou hoje de manhã não vai ser o mesmo que você vai dormir hoje de noite. Aquele neutrófilo que foi criado hoje de manhã já está no tecido, já exerceu a sua função. Segundo, se um neutrófilo, vamos focar somente no neutrófilo, tá? Se um neutrófilo, ele fica em média 10 horas em circulação, pessoal, é muito comum um hemograma mudar literalmente da água para o vinho num curto intervalo de tempo. Por quê? Porque um neutrófilo ele vai ficar em média 10 horas em circulação. Isso quer dizer que se você fazer um hemograma de um paciente às 7 horas da noite, no início do seu plantão, no outro dia, às 7 horas da manhã, esse paciente pode apresentar um resultado completamente diferente daquele resultado inicial. E é isso que justifica essa alteração, essa mudança de hemogramas de pacientes, principalmente pacientes internados que foram recém-admitidos em hospitais.
É muito comum isso acontecer. Então, se vocês entenderem bem essa aula da hematopoese, vocês vão conseguir justificar a maioria dos achados que acontece na rotina prática de vocês no laboratório. Tá certo? Antônio, Oi. boa noite. Tira uma Boa dúvida noite. minha. Essa informação está relacionada à questão de o paciente, o cliente, está com febre ou é mito? Pode estar, Andresa, pode estar, certo? A febre, ela é associada com a descarga gigantesca de interleucinas pró-inflamatórias. Normalmente, quem produz essas interleucinas são os macrófagos, tá? E se os macrófagos estão produzindo, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo no corpo. Então, você pode ter uma leucocitose com febre, e isso pode acontecer sim, tá certo? Outra coisa importante também. Certo. Aí, no caso, procede, não é bom realizar o teste com febre, no caso. Na verdade, você não tem, muitas vezes você não tem escolha, você tem que fazer. Só que a enfermaria vai ter anotado lá que o paciente, no momento do exame, estava com febre. Isso pode justificar uma leucocitose. Entendeu? Porque o que acontece também, por conta dessas citocinas, eu vou falar isso na aula que vem, mas parte dos neutrófilos, não sei se você se lembra, eles ficam aderidos ao endotélio. 50% dos neutrófilos ficam aderidos ao endotélio e 50% circulante. Quando você tem uma descarga de adrenalina, quando você tem uma descarga de fatores pró-inflamatórios, de citocinas, esses neutrófilos que estão aderidos, eles vão para a circulação, leucocitose. Entendeu? Marina está perguntando aqui no chat, pessoal. Existem situações específicas em que essa meia-vida dos granulócitos diminua? Sei que aumentam em casos neoplásicos. Existe sim, Marina. Existem algumas patologias, normalmente de cunho genético, onde os neutrófilos podem ter um tempo de meia-vida reduzido. Tá certo? A Arilson está complementando aqui, ó, leucocitose de estresse. Exatamente isso, Arilson. Joia? Então, pessoal, é importante que vocês entendam que eu preciso de 15 dias para transformar um mieloblasto em granulócito, e essas células, depois de maduras, ficam em média 10 horas em circulação. Isso quer dizer que o resultado de um hemograma pode mudar muito da água para o vinho num curto intervalo de tempo, tá certo? E a principal função dessas células é exercer fagocitose. Neutrófilo segmentado, eosinófilo e basófilo. Por que essas células têm esses nomes? Pessoal, o basófilo ele é caracterizado porque eles apresentam esses grânulos gigantes no citoplasma, certo? Esses grânulos que se coram intensamente de azul, ok? E esses grânulos, eles têm características ácidas. Consequentemente, quem vai impregnar esses grânulos é um corante azul, de característica básica, que é o azul de metileno. Por isso que essa célula recebe o nome de basófilo, célula básica. Da mesma forma que o eosinófilo se impregna com o corante ácido, que é a eosina, e fica com o citoplasma alaranjado, certo? O neutrófilo, por sua vez, ele vai assimilar de forma equimolar a eosina, que é ácida, com o azul de metileno, que é básico. Se ele assimila de forma equimolar, ele vai ser uma célula neutra, um neutrófilo, certo? A sequência maturativa da linhagem granulocítica, normalmente essa sequência maturativa, ela termina em neutrófilo, mas essa mesma sequência se aplica para eosinófilo e basófilo, tá, pessoal? A primeira célula do tecido granulocítico, que pode ser reconhecida como pode ser reconhecida através da morfologia, é o mieloblasto. E aí, se vocês pegarem a anotação que eu pedi para vocês fazerem, quais são as características de um proeritroblasto, né? As mesmas características se aplicam também ao mieloblasto. Célula grande, com alta relação no citoplasma, cromatina frouxa e nucleolevidê. Por quê? Porque um proeritroblasto é um blasto, só que é um blasto que vai dar origem à hemácia. O mieloblasto também é um blasto, mas é um blasto que vai dar origem a granulócitos. Então, a descrição é exatamente a mesma. Quando o mieloblasto amadurece,
começa a aparecer grânulos primários grosseiros no citoplasma da célula. Esses grânulos, eles são característicos da linhagem, tá? Da linhagem granulocítica. Então, é comum isso acontecer. Quando os grânulos aparecem no citoplasma, esses grânulos primários aparecem no citoplasma de uma célula, de uma célula progenitora, tá? Aquele mieloblasto passa a ser chamado de promielócito. Então, a diferença entre um promielócito e um mieloblasto, ambos apresentam nucleolo, ambos apresentam cromatina frouxa, mas o promielócito, ele vai ter grânulos no seu citoplasma, enquanto que o mieloblasto não vai ter grânulos visíveis. À medida que essa célula vai amadurecendo, o nucleolo deixa de ser visível e os grânulos primários vão gradativamente sendo substituídos por grânulos secundários e específicos de cada linhagem. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que é a partir do estágio de mielócito que eu consigo diferenciar se essa célula é um mielócito neutrofílico, eosinofílico ou basofílico. Porque os grânulos secundários começam a aparecer na fase de mielócito e os grânulos secundários são específicos da linhagem. Certo? Essa mudança gradativa de grânulos primários do promielócito para os grânulos secundários vai acontecendo até o estágio final de neutrófilo segmentado. Quando o núcleo dessa célula começa a invaginar, ao primeiro sinal de invaginação, eu já deixo de chamar a célula de mielócito e passo a chamar essa célula de metamielócito. Até essa invaginação continua acontecendo. Quando chegar no grau máximo de invaginação, antes de se segmentar, eu chamo essa célula de bastonete ou neutrófilo bastão. Segmentou, já chamo de neutrófilo segmentado. Tá certo? Do ponto de vista de progenitores, quem são as células que proliferam? Mieloblasto e promielócito. O resto só amadurece. A partir de mielócito, essas células vão amadurecer. Como é que elas amadurecem? O núcleo vai invaginando até se segmentar e o citoplasma vai gradativamente sendo substituído, seus grânulos primários, por grânulos secundários. Ok? Pode perguntar, Jurandir. Antônio, qual uma explicação mais lógica da necessidade dessa fragmentação, segmentação nuclear? Característica da célula. Característica da célula. Inclusive, não tem, eu não consigo lhe dar uma explicação fisiológica por que essa célula apresenta essa característica, não. Inclusive, se essa célula fica mais do que 15 dias na medula óssea, a segmentação continua, tá certo? Normalmente, um segmentado tem de 3 a 5 lóbulos, certo? Certo. Se essa célula fica presa na medula por algum motivo, ela vai ter 5, 6, 7, até 10 lóbulos, que é o que acontece na anemia perniciosa. É o que acontece naquela situação onde a gente não tem folato e vitamina B12, ocorre um atraso na liberação dessas células para o sangue periférico e o segmentado continua segmentando. Entendi. Então, teoricamente, não tem nenhum ganho ou perda de função nas células que têm mais que são segmentadas das que não são, por exemplo. Pelo fato de ser segmentado, não. Eu posso procurar essa informação, mas isso daí é uma informação, eu acho que tão muito específica, né? Mas eu tenho um livro lá na Federal que eu vou dar uma olhada nele para ver se tem. Porque ele tem, sei lá, mais de 300 páginas só sobre o neutrófilo segmentado. Talvez lá tenha alguma coisa. Tranquilo. Foi só uma curiosidade aqui. E só para deixar registrado, a tua aula tá ótima. Eu estou aqui sem parar de olhar pelo computador. Então, obrigado. Tirando dúvidas que eu já tenho mais de 10 anos de formado, mas nunca me veio essa pergunta e durante a sua aula ela veio. Então, parabéns aí. Obrigado, meu. Obrigado. Bom, pessoal, então, nessa tabela aqui, ela resume algumas características importantes dessas células, tá? Então, proliferação vai acontecer até o estágio de promielócito, embora alguns livros citem que mielócito pratique aí uma divisão. Mas a gente vai assumir que até promielócito, certo? Frequência dessas células, 1 a 2% de blasto, então percebam que são células pouco frequentes. 2 a 4% de promielócitos, aí quando chega no mielócito já é mais frequente, 15%, 10 a 20%, bastão tem um percentual maior, certo? E a presença de grânulos primários e secundários em cada uma dessas linhagens, ok? Do ponto de vista prático,
vendo a lâmina, mieloblasto. Pessoal, para quem não sabe o que é nucleolo, isso daqui é um nucleolo, ó. Novamente, nucleolo, região do núcleo responsável pela síntese de RNA, principalmente o RNA ribossômico. Olha a característica dessas células, as características dessa célula. Cromatina frouxa, nucleolo evidente, alta relação núcleo-citoplasma, é uma célula grande por natureza e também apresenta uma discreta basofilia citoplasmática. Isso é um mieloblasto. Estou vendo grânulo? Não estou vendo não. Então é mieloblasto. Estou vendo grânulo? Estou. Estou vendo nucleolo? Estou também. Promielócito, minha gente. Não tem como errar essa célula. Não é para errar. Olha o nucleolo aqui, ó, bem evidente. Tá? E o grânulo, granulação primária no citoplasma. Estou vendo grânulo? Estou. Estou vendo granulação no citoplasma. Estou vendo nucleolo ainda? Não. Deixei de ver nucleolo? Mielócito, meu velho. Infelizmente, na biologia, nem sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Nem sempre. Vai chegar um momento que você, por exemplo, essa célula aqui de baixo, essa daqui, eu vou dar um momento para vocês, tá? Na minha opinião, só um minutinho, Jaqueline. Na minha opinião, na parte de baixo desse núcleo, já está começando a invaginar. Então, você já tem o direito de chamar essa célula de metamielócito. Eu não chamei, eu chamei de mielócito, tá certo? Mas em casos de, tá na dúvida, é mielócito ou é meta? Velho, é sempre a mais madura, tá certo? Então, se você tivesse na dúvida se era mielócito ou metamielócito, chama de metamielócito, tá certo? Jaqueline, pode perguntar, desculpe. Eu ainda não consegui, assim, diferenciar o proeritroblasto do mieloblasto. Ah, mas é difícil. Na verdade, é o único blasto que a gente vai fazer questão que vocês diferenciem. O proeritroblasto dos outros. A diferença do proeritroblasto para o blasto, nos nossos estudos dirigidos, que a gente vai mandar para vocês a partir de quarta-feira, tem exemplos que as células estão próximas umas das outras. A diferença do proeritroblasto para o mieloblasto, ou para o linfoblasto, ou para o monoblasto, é a basofilia citoplasmática que o proeritroblasto apresenta. Ele vai ter um azul mais forte, mais intenso. Enquanto que o mieloblasto, o linfoblasto, o monoblasto, tem essa tonalidade de azul aqui. Ó. Essa tonalidade de azul. O proeritroblasto tem um azul mais intenso. Não se preocupe não que a gente vai chegar lá. A gente vai bater muito em morfologia com vocês e ao final das 8 semanas vocês vão, essa dúvida não vai mais fazer parte do seu repertório. Obrigada. Tá joia? Bom, então, mielócito, tá certo, pessoal? Ficou na dúvida se é meta ou se é mielócito, chama de meta. Oi, Sabrina. Professor, o senhor estava mostrando agora, se eu não me engano, o mieloblasto. E bem coladinho nele, ali seria um neutrófilo hipersegmentado? Não, aqui é o neutrófilo segmentado normal. Isso aqui é normal, tá certo? Não chega a ser hipersegmentado. Quando for hipersegmentado, tenho certeza que você vai reconhecer. Você vai chamar a sua atenção, tá certo? Ó, aqui é um basófilo, já que a gente está aqui. Tá certo? Eu falei para vocês que a partir do estágio de mielócito, eu já consigo diferenciar uma célula em neutrofílica, eosinofílica e basofílica. Olha o que a gente achou aqui para vocês. Eosinófilo, mielócito eosinófilo. Tá? É laranja, núcleo arredondado, não tem núcleo. A partir desse estágio aqui, ainda tem um pouquinho de grânulos primários, percebam. Mas nesse estágio eu já consigo diferenciar um mielócito neutrofílico do eosinofílico de um basofílico, certo? Mieloblasto, vários neutrófilos segmentados e um metamielócito. Ó, pessoal, o núcleo invaginou. Invaginou, meu velho, é meta. Tá? Aqui outro. Metamielócito. Esse mesmo metamielócito também pode ser observado em outras linhagens, como na linhagem eosinofílica, metamielócito eosinófilo. É uma célula fácil de achar? Não, não é. Tá? A gente procurou, trouxe para cá com muito carinho para vocês, só para provar que existe, tá certo? E aqui em cima, um bastão.
Esse bastão aqui está claro. A gente percebe que o núcleo ainda não está segmentado. Nesse aqui de baixo, eu já tenho segmentação. Nesse aqui de cima, eu ainda não tenho. Tá? Aqui, ó, outro bastão. Mielócito eosinofílico, mielócito neutrofílico. Tá vendo? E o restante, neutrófilos segmentados. Pessoal, do ponto de vista de função, o neutrófilo segmentado, ele é um fagócito, tá? Ele é, na verdade, ele representa a primeira linha de defesa do corpo humano. Sempre que existe uma tentativa de invasão por micro-organismos, os neutrófilos vão para o tecido e tentam barrar essa invasão. A Glaucia está perguntando aqui, pessoal. Ó, professor, por favor, qual a diferença do mieloblasto para o blasto? Nenhuma, Glaucia. É só um vício de linguagem da gente. Tá? Mieloblasto é um blasto de origem mieloide. Um linfoblasto é um blasto da linhagem linfóide. Um monoblasto é um blasto da linhagem monocítica. Certo? Mas quando a gente fala blasto, a gente normalmente quer dizer célula imatura. Pessoal, é importante destacar que o destino final do neutrófilo segmentado, como eu falei, é os tecidos, tá certo? Ele vai residir no sangue periférico aí de 6 a 10 horas, 6 a 12 horas, em média 10 horas, mas ele migra para o tecido. Quando ele chega no tecido, ele vai exercer a sua função, que é fagocitar. Mas, se ele chegar no tecido e não tiver o que ser fagocitado, ele simplesmente vai morrer. Ele não consegue morar nos tecidos. Diferentemente dos macrófagos. O monócito, quando migra para o tecido, passa a ser chamado de macrófago. E no tecido, o macrófago consegue, sim, viver meses ou até anos. Certo? Bom, eu falei para vocês que os neutrófilos segmentados, 50% dos neutrófilos, são localizados na área circulante, são neutrófilos circulantes, e 50% ficam aderidos ao endotélio. Por quê? Porque os neutrófilos precisam migrar do sangue periférico para o tecido. Tá? Então, aqui eu tenho um endotélio, uma parede de vaso, esse neutrófilo vai se ligar no endotélio e vai procurar um local entre as células endoteliais para praticar o que nós conhecemos por diapedese, que é a migração do neutrófilo para o tecido, tá certo? Outra informação importante, a medula óssea apresenta uma reserva de neutrófilos de 10 a 15 vezes aquilo que é encontrado no sangue periférico. Então, em casos de necessidade, a medula óssea está pronta para mandar uma nova massa neutrofílica para o sangue periférico. Mas a gente fala sobre isso na próxima aula. Eosinófilos também é um fagócito, representa aí de 3 a 5% dos leucócitos em circulação. Os neutrófilos representam de 50% a 70% dos neutrófilos em circulação, que é a grande maioria das células. E essas células, esses eosinófilos, eles também são fagócitos, como eu falei para vocês, né? Só que são fagócitos que têm uma predileção, vão exercer uma atividade inflamatória em locais onde normalmente acontecem reações alérgicas, infecções parasitárias ou situações neoplásicas. Nas neoplasias, esses eosinófilos são responsáveis pela remoção da rede de fibrina formada durante o processo pró-inflamatório de um câncer, certo? Então, normalmente, essas células são atraídas para os tecidos onde facilmente ocorrem invasões parasitárias, quase não sai, e reações alérgicas, tá certo? Por outro lado, os basófilos, que representam a principal fonte de histamina do sangue de um indivíduo, essa histamina serve para recrutar, funciona como forte agente quimiotático para novos eosinófilos exercerem a sua função. Então, os basófilos, na verdade, são meio que células auxiliares, tá? Estamos chegando no fim, pessoal. Já já a gente acaba. Monócitos também têm origem na medula óssea, só que os precursores monocíticos obedecem à sequência de monoblasto,
promonócito e monócito. Demora aí cerca de 2 a 3 dias para que o monoblasto dê origem a um monócito maduro, e esse monócito fica em circulação em média por 9 horas. O destino final dessa célula também é o tecido, e no tecido, esses monócitos passam a ser chamados de macrófagos. Dependendo do tecido que esse macrófago resida, ele pode receber nomes específicos, como células de Langerhans, se forem os macrófagos da epiderme. Células de Kupffer, se forem os macrófagos do fígado. Osteoclastos, se forem os macrófagos do osso ou da medula óssea. Ok? Uma das principais funções dos macrófagos, além de trabalhar como células fagocitárias, é participar das reações da imunidade humoral, principalmente trabalhando como células apresentadoras de antígeno. Então, é justamente essa célula, quando você recebe uma vacina intramuscular, é essa célula que pega os antígenos da vacina, fagocitam o antígeno da vacina, processam e apresentam esse antígeno para os linfócitos. E aí eu tenho o processo de imunização. Ok? Outra função do monócito, remover, dos macrófagos, na verdade, né? Remover células senescentes, como aquele exemplo que eu dei para vocês, das hemácias que vão ficando velhas. Ou ainda, destruir parasitas intracelulares e células tumorais. Ok? Do ponto de vista morfológico, ó, nós temos o monoblasto, promonócito e monócito. Monoblasto, célula grande, cromatina frouxa, nucleolo evidente, alta relação com o citoplasma. A mesma descrição que eu dei para proeritroblasto e mieloblasto. Por quê? Porque são blastos. É muito difícil você diferenciar um monoblasto de um promonócito. É uma diferença muito tênue. É mais fácil você diferenciar o monoblasto do monócito, que já é uma célula madura e não tem nucleolo evidente. O monócito pode apresentar vacuolização no seu citoplasma, tá? Normalmente apresenta um citoplasma bem abundante, normalmente esse citoplasma é de uma coloração azul acinzentada, a cromatina normalmente é mais frouxa do que a cromatina de um neutrófilo de um linfócito, tá certo? E não apresenta forma definida. O promonócito, por sua vez, ó, vou botar um do lado do outro. A diferença está na condensação da cromatina. Monoblasto tem uma cromatina mais frouxa do que a do promonócito. O promonócito já tem uma condensação um pouco mais intensa. Tá certo? O nucleolo pode ser evidente em ambas as células. Tá bom? Linfoblasto, prolinfócito e linfócito constituem a sequência maturativa da linhagem linfóide. Pessoal, não existe forma, regra, base, não tem como você diferenciar um linfócito de origem B de um linfócito de origem T. Não tem. Com base na morfologia, isso não existe. Tá certo? O que você pode tentar, Luciane está perguntando se os vacúolos dos monócitos são indicativos de ativação. Não, Luciane. É normal dessa célula, tá? Isso não quer dizer que ela está ativada, não. Então, voltando aqui para os linfócitos. Linfócitos de origem T, linfócitos de origem B são morfologicamente idênticos. Então, não tem como você diferenciar do ponto de vista da morfologia, somente com estudos funcionais. O linfócito NK, a literatura associa esse tipo de linfócito com as células granulares. Linfócitos granulares. Tá certo? Mas a gente vai ver isso ao longo do nosso curso. Características do linfócito, novamente, célula grande, cromatina frouxa, núcleo evidente, alta relação com o citoplasma. A mesma definição que eu dei para proeritroblasto, mieloblasto e monoblasto, certo? O promonócito, normalmente o linfoblasto tem de 2 a 3 nucleolos bem visíveis no seu núcleo. O prolinfócito, normalmente apresenta um nucleolo único e central, certo? Existe a imunologia, aqui existe uma tendência natural a gente misturar hemato com imuno. A imunologia, ela só existe por conta do linfócito, tá? Mas não é nosso objetivo ensinar imunologia para vocês. Mas a gente precisa falar algumas coisas. Por exemplo, diferenciar órgãos linfóides primários de secundários. O órgão linfóide primário, pessoal,
São todos os órgãos, onde os linfócitos expressam pela primeira vez seus receptores antigênicos. No caso da hematopoese, medula óssea e timo. Então, nesses locais, os linfócitos vão expressar pela primeira vez os seus receptores antigênicos. Nos órgãos linfóides secundários, são locais onde ocorre a resposta imune aos antígenos, é onde os macrófagos vão apresentar os antígenos aos linfócitos, normalmente linfócitos naíves, linfócitos imaturos, certo? Os linfócitos T representam a maioria dos linfócitos circulantes, são originados na medula óssea, mas o seu amadurecimento acontece no timo. E é justamente por conta de acontecer no timo que eles recebem a designação de linfócito T. Podem ser CD4 ou CD8. Fala, Benigno. Ô, professor, para mim surgiu uma dúvida. Dentro dos linfócitos ou dos linfócitos naive, eles podem ser CD4 e CD8? Podem. Ou não? Pode. Ah, então não tem nenhum problema, né? São células diferenciadas já. São células diferenciadas que ainda não foram sensibilizadas, mas elas já podem exercer atividade citotóxica ou auxiliar. Novamente, isso é mais imunologia do que hemate, tá? Não, sim, é porque eu queria tirar minha dúvida, porque na imunologia falaram assim, né? Por exemplo, eu posso falar e dizer linfócito naive CD4, tá bom essa nomenclatura? Eu não usaria. Porque quando você fala naive, você está dizendo que é uma célula virgem, uma célula intocada. E o linfócito CD4, ele já deve ter entrado em contato com alguma partícula antigênica. Eu não utilizaria o linfócito naive CD4. Até porque você não tem como provar isso. Tá certo, professor. Entendeu? Então, Sim. ou é naive ou é CD4, que aí você tem como provar. Tá joia? Então, pessoal, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, eles vão participar da resposta imune adaptativa. O linfócito T, através de reações citotóxicas ou auxiliando outros linfócitos, e os linfócitos B, através da produção de anticorpos. Essa produção de anticorpos, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Tá. O linfócito B, quando vai amadurecendo, ele começa a expressar pela primeira vez uma proteína. Enquanto o linfócito T apresenta como proteína principal CD3, que podem ser CD4 ou CD8, o linfócito B vão apresentar pela primeira vez a proteína CD19 na sua membrana. Então, funciona como um marcador celular, tá certo? De vez em quando, esse linfócito B, ele pode se diferenciar em uma célula especializada na produção de anticorpos, que é o plasmócito. Normalmente, o plasmócito não é uma célula visível no sangue periférico. É uma célula muito, muito, muito rara. 0,25% das células podem ser chamadas de plasmócitos, tá? Mas os plasmócitos são frequentemente encontrados na medula óssea, nos linfonodos e no baço. E a principal função dessas células é produzir anticorpos. Certo? Os linfócitos granulares, como eu falei para vocês, são morfologicamente caracterizados por apresentar um citoplasma abundante, diferentemente de um linfócito convencional, e um citoplasma cheio de grânulos no seu citoplasma. Deixa eu ver aqui. Marina está perguntando aqui, pessoal. Essa parte da expressão é usada na imunofenotipagem, citometria? Exatamente isso, Marina. Se você sabe que o linfócito TCD8, ele tem essa característica, você pode utilizar esses marcadores na citometria de fluxo para diferenciar essa célula. Certo? Do ponto de vista morfológico, pessoal, aqui, ó, nós temos o linfoblasto, prolinfócito, como eu falei para vocês, ó, normalmente um nucleolo único e central, enquanto que o linfoblasto apresenta de 2 a 3 nucleolos menores. Cadê? Ó, nucleolo único e central, e linfócitos maduros. Tá certo? Maravilha! Finalmente, para concluir a nossa primeira aula, a nossa aula inaugural, não é? Nós vamos falar um pouquinho do processo de formação das plaquetas, ou plaquetopoese, ou trombopoese. Pessoal, plaquetas, elas não são células, tá? São fragmentos
do citoplasma de uma célula chamada megacariócito. Esse megacariócito, ele tem origem a partir do megacarioblasto lá na medula óssea. Megacariócito é a maior célula do tecido hematopoético. Nunca vocês verão um megacariócito no sangue periférico. Vocês podem encontrar em situações patológicas fragmentos de megacariócito, principalmente do seu núcleo. Mas um megacariócito inteiro no sangue periférico vocês nunca vão ver. Porque ele é grande demais para poder chegar no sangue periférico. Tá? Esse megacariócito, ele tem a origem, como eu falei para vocês, a partir do megacardioblasto, passando pelo estágio de pró-megacariócito e megacariócito. Pessoal, o megacariócito, ele pratica um tipo de divisão celular também específica, que é a replicação sincronizada endomitótica, onde ele aumenta muito de volume, o seu citoplasma cresce muito, mas o núcleo, mas ele não se divide. O que se divide é somente o seu núcleo. Então, é muito comum você encontrar um megacariócito, normalmente uma célula diploide, ela é 2N. Um megacariócito pode ser 4N, 8N, 16N, 32N, podendo chegar até 128N. Tá? Então, o material genético dessa célula se duplica, mas o seu citoplasma não se divide. Por isso que é uma célula tão grande. Tá? Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês do nosso acervo, mostrando um megacardioblasto, pró-megacariócito e o megacariócito. Esse megacariócito, ele ainda pode ser classificado como megacariócito acidófilo, megacariócito granuloso, então ainda tem umas subclassificações. Durante os nossos estudos dirigidos, que vocês vão receber a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã não, a partir de quarta-feira, desculpe, a gente vai treinando isso. E quando essa célula, o megacariócito granuloso, começa a apresentar essa característica aqui, ó, percebam que o citoplasma está bem, literalmente, granuloso, né? Ele começa a se fragmentar. E esses fragmentos dão origem às plaquetas. Tá certo? Plaqueta, embora sejam fragmentos de células, participam ativamente de um processo chamado hemostasia. Seja hemostasia primária ou hemostasia secundária ou coagulação. Tá? Então, eles vão, num primeiro momento, através da formação do tampão plaquetário, tentar impedir um pequeno corte, e se o corte for muito extenso, o tampão plaquetário não vai dar jeito, e aí a plaqueta vai funcionar como se fosse um cenário, um palco, para a formação da rede de fibrina. Então, gradativamente, moléculas de fibrinogênio vão sendo convertidas em fibrina e vão formando uma rede, impedindo que o sangue saia do interior do vaso para fora. Tá certo? É claro que existem outros fatores envolvidos, como o fator de von Willebrand, agregação, ativação plaquetária, tudo isso dependendo da saúde da plaqueta. Beleza? Pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Concluindo, a hematopoese é um processo contínuo e dinâmico que está acontecendo agora em vocês. Quem é que coordena a hematopoese? A célula-tronco hematopoética. Mas quem é que coordena quem essa célula-tronco hematopoética vai se transformar, para onde ela vai caminhar? Fatores extrínsecos, externos do organismo, e fatores internos, intrínsecos do organismo. Tanto órgãos linfóides, órgãos hematopoéticos, quanto órgãos não hematopoéticos. De maneira que essas células vão sendo repostas durante a vida do indivíduo e exercendo suas funções, como transporte de oxigênio e CO2, no caso das hemácias, resposta imune inata e adaptativa, no caso dos leucócitos, e participar da coagulação do sangue, no caso das plaquetas. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, comentários e afins? Eu espero ter sido claro nas minhas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Se você já está inscrito nesse curso, parabéns. Se você ainda não se inscreveu, a tua oportunidade de não perder nada desse curso é agora. Tá? Então, vocês tiveram uma amostra de como é a nossa didática, de como é a nossa metodologia, do que a gente vai mostrar para vocês. É claro que à medida que a gente for evoluindo no curso, a coisa vai engrossando, não vai ser tão fácil assim não, tá? A partir da semana que vem, a gente já começa a apresentar alguns casos clínicos para vocês, tá certo? Eu não posso chegar dando voadora, não posso chegar já mostrando um caso clínico, porque
vocês não vão acompanhar. Então é melhor ir devagarzinho, um passo de cada vez. Isso daqui não é uma corrida de 100 metros, isso daqui é uma maratona. Eu preciso que vocês acompanhem o meu raciocínio para que lá na frente a gente consiga debater de igual para igual. E uma coisa eu prometo a vocês. No final dessas 8 semanas, vocês vão aprender hematologia. Beleza, povo? Perguntas? Estamos abertos. Maravilha. Oi, peraí, Marina. Fala, Marina. Fala, Marina. Levantou a mão, mulher. Juliana está perguntando aqui, Juliana Magalhães. Professor, em relação às mudanças do hemograma em pouco tempo, vale também para eritrograma? Não. Sabe por que não, Juliana? Porque uma hemácia fica, em média, 120 dias em circulação. Então, demoraria aí 3 ou 4 meses para que você tivesse uma mudança completa do panorama da série vermelha do indivíduo. É claro, eu não estou levando em consideração hemorragias graves, né, que aí também muda muito. Mas em um indivíduo saudável, você, por exemplo, você acordou com o neutrófilo hoje de manhã, não vai dormir com ele hoje à noite. Ele já é outra célula. Certo? Maravilha, povo? Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Galera que está inscrita, vejo vocês quarta-feira, às 7 horas da noite. Marina está perguntando aqui, ó, eu queria saber se os estudos dirigidos que serão enviados quarta-feira devem ser entregues na semana que vem. Isso, Marina, não se preocupe. Antes da gente enviar os estudos dirigidos para vocês, a gente vai dar uma explicação rápida sobre como vocês devem responder. Tá certo? Mas vocês recebem na quarta-feira à noite ou quinta-feira de manhã, dependendo do cansaço, e vocês têm até a próxima segunda-feira para responder, e a aula da segunda-feira a gente já começa com a correção desse estudo dirigido. E através dessa metodologia, a gente vai batendo em morfologia, vai mostrando o que você errou, vai mostrando porque célula A é célula A, vocês vão aprendendo uma hematologia de qualidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa de vocês que já se inscreveram. Se você ainda não se inscreveu, já sabe o que te espera e até quarta-feira que vem. Grande abraço. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, Benigno. Um abraço. Obrigada. Valeu, Antônio. Boa noite a todos aí também. Valeu, pessoal. Grande Obrigado, abraço. professor. Um abraço. Pelo convite. Boa noite. Valeu, Zé. Valeu, Zé.